Olá, vamos à nossa primeira videoaula Sistema Cardiovascular. Vamos abordar um pouquinho as questões do sistema circulatório. O sistema circulatório é formado pelo sistema cardiovascular, que conduz sangue, ou pelo sistema linfático, que conduz linfa. Nosso foco de atenção hoje será o sistema cardiovascular, que conduz sangue. Portanto, o sistema cardiovascular é um sistema fechado, sem comunicação com o exterior, e é constituído por tubos, que são os vasos sanguíneos, e também constituído por sangue, que é o líquido que está no interior dos vasos sanguíneos. Para movimentar este líquido, para movimentar o sangue no interior desses vasos, nós temos o coração, que é um órgão central, uma bomba que se contrai e impulsiona o sangue. Qual a função, então, do sistema cardiovascular? A função do sistema cardiovascular é fazer com que o sangue circule por todo o corpo e alcance todos os outros sistemas. Como um exemplo, nós temos aqui o sangue dos capilares, ele é levado ao sistema respiratório. O sangue que chega ao sistema respiratório é chamado de sangue venoso, porque ele é rico em gás carbônico. No sistema respiratório nos pulmões, acontece a hematose, que é a troca de gases entre o sangue e os alvéolos. E esse sangue venoso se transforma em sangue arterial, que é rico em oxigênio, volta à circulação. Daí ele tem que ser levado para todo o restante dos sistemas, que são o sistema urinário para retirar as toxinas, o sistema tegumentar para regular a temperatura do corpo, e isso a gente chama de eliminação de resíduos, mas também recebe contribuição do sistema digestório, que são os nutrientes e água, é responsável pelo transporte dos hormônios pela corrente sanguínea e vai fazer troca, então, no nível capilar, com as células, por meio do interstício, onde as células receberão os nutrientes que necessitam e liberarão seus metabólitos, os produtos do seu metabolismo. Como acontece então o fluxo sanguíneo no sistema cardiovascular? O coração é a bomba que se contrai e que impulsiona o sangue. O sangue que sai do coração sempre sai por um vaso chamado artéria. Lembre-se, o sangue que sai do coração sai por uma artéria. As artérias vão diminuindo de calibre, se transformando em capilares, que são os vasos onde acontecem as trocas entre o sangue e o interstício. Os capilares se unem e formam as veias, e as veias trazem de volta o sangue para o coração. Portanto, todo o sangue que volta ao coração volta por uma veia. Essa é a definição. Artéria conduz sangue do coração para o corpo. Veia conduz sangue do corpo para o coração. Atenção! Sangue venoso não é o sangue que está no interior das veias. Sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico. Cuidado, essa é uma pegadinha. Você tem que ficar bastante atento. Existe sangue venoso em artérias e existe sangue arterial em veias, porque a definição de artéria é sangue que sai do coração, é o vaso que conduz o sangue do coração. E a definição de veia é o vaso que traz sangue para o coração. Para você entender isso melhor, veja aqui o coração como sendo o órgão central, a bomba contrátil propulsora. Saindo do coração nós temos as artérias. As artérias conduzem sangue do coração. As artérias têm um calibre que vai diminuindo à medida que se afasta deste coração. Então nós temos artérias, as primeiras artérias, as mais calibrosas, são chamadas artérias elásticas. Elas possuem a túnica externa, que é adventícia, uma limitante elástica externa, que pertence à camada média, que é uma camada muscular, e uma limitante elástica interna, que pertence à camada interna, que é da artéria. Como ela tem várias camadas elásticas, uma capacidade de retração elástica muito importante, ela é chamada artéria elástica. À medida que ela se afasta do coração, ela vai diminuindo essa sua capacidade elástica e mantendo apenas a capacidade muscular, que veja como ela tem grande parede muscular. Então ela é uma artéria já chamada artéria muscular, que ela tem a capacidade de contração, de condutância. Ela vai conduzir esse sangue por meio da sua capacidade de se contrair, aumentando a pressão e fazendo com que o sangue flua nesse sistema. As artérias vão se
diminuindo e se transformando em arteríolas, que ainda mantêm um pouco de musculatura lisa. As arteríolas se transformam em capilares. Esses capilares vão irrigar os sistemas, fazer as trocas com os sistemas e retornar para o coração por meio das veias. Então, as de menor calibre serão chamadas vênulas. Um pouco maior, as veias de médio calibre e as veias de grande calibre. Observe que nas veias de médio calibre e nas vênulas há presença de válvulas, que são pregas do endotélio, da camada interna dessas veias, que vão impedir o sangue de voltar para o corpo. Como ele está subindo ao coração, voltando ao sistema, há uma tendência muito grande pela força da gravidade desse sangue voltar aos sistemas. Então, esta válvula impede o retorno de sangue, vai permitindo com que esse sangue vá subindo. Quando chega aqui nas veias de grande calibre, já não temos mais tantas válvulas e elas vão trazer o sangue de volta para o coração. Observe o coração aqui, nós temos veias chegando ao coração e artérias saindo do coração. Então vamos olhar as circulações. Nós temos duas grandes circulações. Por quê? Primeiro, a gente precisa oxigenar o sangue para que todos os outros sistemas recebam um sangue fresquinho, oxigenado. Quem faz isso? Os pulmões fazem isso. Então nós vamos olhar que o coração tem uma parte dele que manda sangue exclusivamente para os pulmões. E dos pulmões, o sangue volta para o coração. A partir então desse sangue que retornou, o sangue arterial, o coração vai bombeá-lo para todos os outros sistemas do corpo, que vão utilizar esse sangue e devolver esse sangue para o coração. Então nós percebemos que o coração se divide em duas bombas, um lado direito, uma bomba do lado direito e uma bomba do lado esquerdo. A bomba do lado direito recebe aqui sangue venoso. Em azul a gente tem representado sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Recebe tanto da parte superior do corpo quanto da parte inferior do corpo. E manda esse sangue, ejeta esse sangue para os pulmões. E os pulmões fazem hematose e transformam o sangue venoso em sangue arterial. E esse sangue arterial retorna então ao coração para o lado esquerdo. E a partir desse lado esquerdo, essa outra bomba ejeta o sangue para o restante do corpo. Então nós temos o coração dividido em duas bombas. Uma bomba do lado direito, que trabalha com sangue venoso, e uma bomba do lado esquerdo, que trabalha com sangue arterial. A circulação que conduz o sangue venoso para os pulmões e retorna sangue arterial para o coração é chamada pequena circulação ou circulação pulmonar. A circulação de sangue que leva sangue arterial a todos os órgãos do corpo e retorna ao coração com sangue venoso é chamada grande circulação ou circulação sistêmica, que é aquela que tem a maior distância a partir do coração, por isso é chamada grande circulação. Mas entenda o coração como uma bomba dupla, que é bem dividido. Veja então no sistema cardiovascular a irrigação arterial no nosso corpo e a drenagem venosa no nosso corpo. Você percebe alguma diferença? É verdade, você percebeu uma diferença importante. A quantidade de artérias, perceba aqui nessa região da coxa, a quantidade de artérias comparada à quantidade de veias é muito menor. Nós temos 3 vezes maior leito venoso do que arterial. Isto por quê? Porque é muito mais difícil o sangue voltar ao coração, vencer a força da gravidade, do que chegar aos sistemas. Então, nosso leito arterial é menor do que o venoso.